Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar uma mensagem aqui nessa tarde, vinda direta do trono de Deus para o teu coração. Aquele dia, eu disse, naquele vídeo que eu gravei, que eu ia explicar sobre aquela mensagem do Salmo 53. E agora, nesse momento, eu quero deixar essa mensagem para você no versículo 4, Salmo 23, versículo 4, para a tua vida, para o teu coração. Porque o Senhor diz, na palavra dele, e a palavra dele é viva e eficaz, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela edifica, ela sara, ela cura. E eu quero falar para os irmãos que eu estou iniciando aqui esse trabalho que o Senhor preparou para mim, porque quando Ele manda, nós temos que obedecer. E se nós obedecemos, faz bem para nós. E Deus tem vitória para cada um de nós. Deus tem vitória para a nossa vida. Porque é melhor, a palavra de Deus diz também, né, que é melhor nós obedecermos do que sacrificar. Então vamos servir o Senhor com retidão, vamos servir o Senhor do jeito que Ele quer, do jeito que Ele manda, porque se uma porta fecha, meus irmãos, Deus abre 2, 3 portas para nós. E nós temos que aproveitar a chance que Deus dá para nós, aquilo que Ele prepara para nós, aquilo que Ele coloca diante de nós. A gente tem que aproveitar, porque senão a oportunidade passa e Deus concede para outros. Porque quem manda é o Senhor. Deus é que está na frente de tudo e é Ele que comanda todas as coisas. Tudo está no controle do Senhor. Nós só temos que obedecer o chamado que Ele tem com a gente, o nosso chamado, porque é Ele que nos escolhe. Nós somos escolhidos do Senhor, mas não é para nós bater a mão no peito, achar que é melhor que todo mundo, achar que é o bom, achar que está com a bola toda. Não é isso não. É tudo para a honra e a glória do Senhor. Tudo é para a honra e a glória dEle. E eu quero deixar aqui, esse salmo, é o 53, o versículo 4, que eu passei aquele dia naquele outro vídeo, o último vídeo que eu postei, eu falei lá que eu ia explicar, sobre esse versículo, porque nós temos que tomar posse da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não é como simplesmente um livro qualquer, como se nós estivéssemos lendo um jornal, como se nós estivéssemos olhando figurinha, Não é. Nós temos que
né? Colocar as coisas do Senhor em prática, com retidão, com obediência, com reverência, né? Reverência, com sinceridade de coração, porque fazer a obra do Senhor também só para aparecer, só para querer ser alguma coisa, para se mostrar, não, isso não resolve. Só por aparência, para mostrar que nós somos, a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas, né, naquele que nos fortalece. Agora aqui já está escurecendo e a lâmpada está deixando aqui um reflexo aqui, né, mas, né, seja tudo para a honra e a glória do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma oração agora, né? No início dessa palavra, de ler a palavra é porque a palavra de Deus, ela é revelada. Ela é revelada para nós. Então, se nós ler a palavra do Senhor, nós temos que meditar, mas o Senhor revela ela para nós. E teve época da minha vida que eu não tinha a experiência que eu tinha ou que eu tenho hoje. Eu não tinha intimidade que eu tenho hoje com o Senhor. Então na época eu estava até no pecado, eu estava com a vida totalmente bagunçada, separada, né, dos caminhos do Senhor. Então eu li a palavra de Deus, meus irmãos, era como ler um livro qualquer, eu não entendia nada, mas Deus já tinha um chamado para a minha vida, sabe? E com o tempo o Senhor, igual fala, Ele é o Senhor que nos capacita. Ele que nos escolhe e Ele que nos capacita. Então Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai nos moldando, meus irmãos, para onde nós chegar, aonde Ele quer. E para chegar aonde Ele quer que nós chegamos, é doído, é espinhoso. Meu Deus, só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe o que eu passei, o que eu tenho passado para chegar onde eu estou hoje. Para chegar até aqui, foi com muita lágrima, foi com perdas. Oh, aleluia! Aleluia! Xarabacanta lamanaia. Lá decanta, lá baxere, canta, lá manaias, aleluia, aleluia. Porque não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Nós não podemos, Deus não pode entregar nada para nós de qualquer jeito. E para isso nós temos que ser quebrado, para isso nós temos que ser moldado do jeito dele, não é do nosso jeito, não. Tem pessoas que acham que sobe lá no púlpito e fala ali e faz e acontece como se fosse um teatro. E as coisas de Deus que nós fazemos, Senhor, não pode ser um teatro, não. Ela tem que ser verdadeira e hoje nós estamos atravessando momentos difíceis, onde o verdadeiro passa a não ter valor. As pessoas não aceitam, trocam o verdadeiro pelo falso. Mas aquele que tem palavra aí, ó, gogó, fala da boca para fora e tem ali só os lábios, mas por dentro é sepulcro caiado. Por dentro são sepulcros caiados. Meu Deus, nós estamos vivendo hoje muitas falsas teologias, é muita teologia, é muita coisa, é muito, sabe, em vão, mas em vão, porque o essencial mesmo, a essência de Deus, não está no coração.
A verdadeira fé, a verdadeira essência está longe. É mais que um teatro, uma encenação ali, sabe? Para se aproveitar, para se beneficiar. Oh, Sharai decai sui de fly, ri de cantalaia suberemanaya. Esses dias, eu estava vendo uns vídeos aqui no YouTube, meus irmãos, e eu deparei ali com ensinação ali sobre, na frente de um púlpito, sabe? Onde aquelas pessoas faziam aquela ensinação, como achar o caminho certo, o caminho verdadeiro. Deus mandou pregar ali sobre aquela palavra, mas acontece que Deus é que manda, é Ele que coloca a palavra na nossa boca, e é Ele que manda, nós temos que obedecer aquilo que Ele coloca na nossa mente, na nossa boca para falar, sabe? E ali eu observando ali, sabe? E aquelas irmãs, aquelas pessoas, eu não posso falar de onde, nem quem, e a gente temos que ser sigiloso, nós temos que ter sabedoria e inteligência de Deus, sabe? Porque nós estamos aqui não é para ferir ninguém, nem para falar de ninguém, falar de ministério nenhum. Nós estamos aqui para ensinar aquilo que Deus passa para nós. E ali eu fiquei observando aquelas irmãs, naquela encenação que elas estavam fazendo ali, elas mostravam aonde é o caminho, o caminho era ali para diante daquele púlpito da igreja, diante do público da igreja. E eu estava deitada ali na minha cama, né? Porque eu fico às vezes ali deitada na cama, meditando, falando com o Senhor ali no meu quarto. Porque o nosso quarto é um quarto de guerra. É lá que nós vencemos as grandes batalhas no nosso quarto. A palavra fala, passa para o seu quarto, fecha a porta. E é somente nós e o Senhor. Só Ele vê, só Ele enxerga, só Ele sabe. Nós não precisamos falar nada para ninguém. Nós não precisamos dar satisfação para ninguém da nossa vida. É o Senhor e nós. E ali o Senhor falava para mim. O Senhor falava para mim. Filha, não é o altar, o verdadeiro altar do Senhor, que eu ensino, que eu coloco, para deixar tudo no altar, que o caminho não é ali daquele jeito que elas estão passando, que elas estão ensinando. O altar verdadeiro que nós temos que colocar a nossa vida. Por isso que eu falo, passa para o quarto, fecha a porta, igual está a palavra dele. E fala com o Senhor, ali você chora. Esse é o verdadeiro altar do Senhor, meus irmãos. Esse é o verdadeiro altar do Senhor. E o Senhor falava para mim, filha, quantos estão ali diante daquele altar de pedra, altar de madeira, na frente ou atrás daquele altar, mas estão vazios de mim, vazios, estão cheios do eu, estão inchados de si mesmo. Porque ali quer mostrar a igreja, a placa da igreja, é o que eles fazem, mas não para mim, não é para mim. Oh, xarabacanta lá manaias, lá decanta lá baxericanta lá manaias, o verdadeiro altar que eu falo, que eu ensino, que eu mando, coloca tudo no meu altar. Entrega, tem até aquele hino que eu gosto muito de louvar ele, onde fala assim,
quando tudo tiver perante o Senhor, deixe sua vida no altar do Senhor, mas é o verdadeiro altar do Senhor. É o seu coração, meus irmãos, ligado no trono de Deus. Seu coração ligado no verdadeiro trono, que é o altar do Senhor. Aleluia, xarabacanta lamanaias. Quantas vidas não estão desconcertadas atrás dos altares, escondendo algo por trás do altar, através da Bíblia, usando o altar, usando altar humano, usando púlpito, ali com a vida toda desconcertada, vivendo uma vida de pecado, com seu coração vazio da essência de Deus, vazio das promessas do Senhor, porque muitos buscam para si mesmo, muitos faz para si mesmo, não é para mim. Aleluia, aleluia, xarabacanta lamanaias. Muitos faz para si mesmo, para se mostrar, mas na frente é uma coisa, por trás ele rejeita seu irmão, ele rejeita os escolhidos do Senhor, os humildes, os simples, aqueles que está caído na sarjeta, aqueles que, os humilhados. Ai, xarai, decai, sui, deflai, meus irmãos. Eu me converti na Assembleia de Deus, Madureira. Há muitos anos, eu tinha 15 anos de idade. Mas eu me desviei dos caminhos do Senhor. E procurei um caminho que eu queria, aquele caminho, não o que Deus queria para mim, para minha vida. Eu fiz uma escolha e eu sofri muito com essa escolha errada que eu fiz. Mas quando eu voltei para o caminho do Senhor, lá fora eu aprendi. Eu apanhei muito nessa vida, mas eu aprendi, meus irmãos. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor novamente, eu passei por um ministério, passei por outro, até Deus me levar de volta de onde eu tinha saído. Mas ali eu buscava, e uma coisa eu sempre falo toda a vida, dos caminhos do Senhor nunca mais eu quero sair. Eu não quero nunca mais deixar o meu Deus, aleluia, aleluia, xarabacanta lamanaia, porque eu sofri muito, eu apanhei muito lá no mundo, mas lá também eu pude ver o que é falso e o verdadeiro. Eu aprendi o que é verdadeiro, a essência do Senhor. Foi sofrendo, foi apanhando que eu aprendi a essência verdadeira. E ali, quando eu voltei, eu sentada lá no banco, eu falava: Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero fazer a tua obra, meu Pai. Mas eu vi aqueles pregadores abençoados, aqueles profetas abençoados. Eu falava: Pai, eu quero ser usada pelo Senhor também. Mas eu quero buscar aqueles, levantar aqueles que estão caídos, os oprimidos, os aleijados, aqueles que precisam de cura, de libertação. Eu não quero ficar aqui só para fachada, não, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Aleluia, aleluia. Mas eu quero fazer aquilo que o Senhor mandar eu fazer, irmãos.
e foi buscando com a boca no pó, nas pedras, joelho em cima das pedras, boca no chão, humilhada, rejeitada, oprimida. Mas eu nunca deixei os caminhos do Senhor. Eu nunca retrocedi, irmãos. E hoje eu vejo, meu Pai, as maravilhas. Eu pude ter esse encontro verdadeiro com o Senhor. Eu tenho muito testemunho para contar. Eu tenho muita coisa para levar para vocês, porque eu sei que tem vidas também que tem passado. O Senhor falou que ia me usar para ajudar pessoas que estavam passando o mês que eu já passei. Como que nós pode ajudar alguém se nós nunca passou por aquilo? Como você pode ajudar uma pessoa que é humilhado, rejeitado, se você nunca foi? Sua vida foi ali só de as coisas boas, é dinheiro, conforto, uma vida regrada. Não, meus irmãos, não. Minha vida foi de sofrimento, de sacrifício, de renúncia, porque se não tiver renúncia, meus irmãos, não adianta. Quantas coisas eu renunciei na minha vida que era prazerosa, quantas coisas, quantas renúncias, Deus sabe porque Ele tem falado para mim. Deus tem falado para mim, meus irmãos. Ele tem falado porque ele que tem visto, Ele é que sabe da minha história. E a minha história foi escrita pelo dedo de Deus. Não foi pela mão do homem. A minha história foi escrita pelo dedo de Deus. E eu estou aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Olha ali no livro ali de... Eu não vou pregar sobre José, mas eu quero falar daqueles personagens que Deus levantou. Eles não foram levantados só com a vida deles de boa, não, meus irmãos. Eles passaram ali pela peneira, eles foram quebrados, foram moldados pela mão do Senhor primeiro para chegar onde eles chegaram. Mas eu quero falar uma coisa. José foi rejeitado pelo pai, pelos seus irmãos. Mas ele estava lá no pasto, sozinho ali no pasto, guerreando com os ursos e com o leão. Ninguém via José. Ele estava escondido, mas não estava escondido o Senhor, não. Deus estava vendo ele lá naquele pasto. E ele passou por várias provações, foi vendido, passou pela cisterna, foi vendido pelos seus irmãos, foi preso ali de lá ele foi levado para o palácio, né? Mas é o processo que ele passou que estava levando ele para a vitória, estava levando ele para exaltação. Você entendeu? Ninguém é exaltado por aparência, com aparência, não, meus irmãos. Ninguém. Dali, naquele palácio, ele foi preso. Mas lá dentro daquela prisão, ele fez a obra do Senhor. E de dentro daquela prisão, ele foi ali aonde Deus tinha levado, para o lugar que Deus tinha preparado para ele. Ali, dentro da casa de Potifar. E a mentira, ela dura só até a verdade chegar. Porque os nossos atos, ele testifica aquilo que é verdadeiro. E a mentira, ela é desmascarada. Ela é desmascarada. Não adianta ninguém levantar contra os escolhidos do Senhor. Não adianta, não. Sabe, não adianta.
Nós só chegamos aonde Deus quer passando pelo vale, passando pelo deserto, passando pelas humilhação, pelas rejeição. E para nós chegar onde Deus quer, para nós ser exaltado perante nossos inimigos. José foi exaltado perante todos, em público. Só que ele pôde ajudar. Nós não podemos vingar. A vingança não pertence a nós. A vingança pertence ao Senhor. E todos aqueles que nos rejeitaram, que nos humilharam, igual José. Quem ajudou a família de José, quando ele estava lá em cima, Deus levantou ele, quem ajudou? Foi ele. Deus fez acontecer ali um cenário que foi da seca. Deus usou ele para falar com aquele rei, porque Deus tinha entregado para eles os dons de revelação, os dons da profecia, onde as igrejas, muitos hoje rejeitam, não aceitam, mas a palavra do Senhor diz: crede no Senhor Jesus e será salvo. Crede nos profetas e sereis prosperados. Como que você vai ser prosperado, meus irmãos, se você não acredita nos profetas? Se o profeta é falso, é problema dele com o Senhor, não é nosso. Toda vida eu gostei, eu não rejeito profecia, eu não rejeito revelação. Só que hoje, para a honra e a glória do Senhor, Deus me mostrou a verdade. Deus me mostra aquele que é falso e o verdadeiro. Deus me mostra. E a revelação também, meus irmãos, se você não tiver uma preparação, se você não descer, receber ela de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito, é para escândalo, serve para escandalizar com a obra. Porque a revelação a profecia tem que ter discernimento, tem que ter o dom do discernimento, o dom da revelação, o dom aquela intimidade com o Senhor. Tem que ter ligado com o Senhor, no trono do Senhor, porque é Ele que fala, é Ele que revela. Mas nós temos que ter o discernimento, o que significa aquela palavra. Porque ela tem, Deus mostra, meus irmãos, mas o discernimento, nós temos que pedir para o Senhor, para Ele mostrar para nós o que quer dizer aquilo ali, os sonhos também. Eu quero falar para os irmãos, tudo que eu pedi com a boca no pó, buscando e chorando, e ali o Senhor me entregou. Mas Ele me entregou por completo. Tudo hoje para a honra e a glória do Senhor, para ajudar vidas que precisam. Vidas que precisam. Discernimento de sonhos. Olha, se você não tiver o discernimento de sonho, então fala assim, vamos buscar, meus irmãos, através da entrega, através da renúncia. Joelho no chão e boca no pó. Eu clamei, o Senhor já me libertou de tanta coisa, de coisas mundanas, coisas que eu achava que eu não dava conta. Vício é muita coisa, é maldição. Deus tem me libertado, a enfermidade, meus irmãos. Eu quero falar para vocês, agora eu vou falar sobre o Salmo 53. Meus irmãos, o Salmo 53 fala que do 4, Ele levou sobre si nossas dores, nossa enfermidade, nosso sofrimento, mas nós estamos vendo aí o mundo no sofrimento, no engano, e doente. O mundo está doente porque eles
como Maria vai com as outras. Manipulação ali, ó. Em vez de buscar na palavra, em vez de pagar o preço da parte do Senhor, vai, ó, dar ouvido ali, alimentando coisas que não levam a nada. Pessoas aí para ganhar dinheiro, extorquir dinheiro e usando o povo, usando nós como cobaias. Filas e filas de hospitais cheios. Pessoas aí dependendo das pessoas, vivendo a vida de fracasso, de miséria, mas não quer prostrar nos pés do Senhor. Olha, eu tenho a minha idade hoje, eu já sou uma mulher já idosa, pela lei, né? Mas eu não me considero como uma velha, não. Velha é Satanás, ele que é velho. Nós temos que ter, irmãos, a palavra de Deus na nossa mente, nós obedecer a palavra, nós profetizar, nós declarar as coisas que Deus deixa para nós, porque muitas vezes nós ficamos alimentando lixo, é lixo de todo lado que vem para nossa cabeça, nossos ouvidos, para nós ficar doentes. Maria vai com as outras e você fica doente, porque você está alimentando os remédios do mundo, para você ficar doente, e você fica doente, os hospitais estão cheios de gente doente. O mundo está doente, mas é falta do alimento, da palavra, da obediência, de prostrar, de entregar a tua vida no altar de Deus, de obediência do Senhor e crer. A gente vê aí crente velhos já de igreja, de banco, mas não faz a vontade de Deus, não obedece e vivendo como uma vida lá no mundo, como se vivesse lá no mundo ou pior, só escutando coisa que não presta, alimentando coisas que não presta, e nossa alma fica doente. Olha, eu tô com 73 anos, para a honra e a glória do Senhor, irmãos. Eu rejeitei esse diabetes do inferno, porque a palavra fala, é verdadeira. E existe enfermidade, mas não foi deixada por Deus. A enfermidade é o inimigo que coloca. Mas muitas vezes Deus permite para nós passar por ela. Para tratamento, eu já passei muito. Antes de eu ir para os pés de Jesus, eu vivia doente, eu vivia nos hospitais, eu vivia dopada, e eu não tinha ideia para nada. É uma depressão maligna, depressão não cura com remédios, é com oração, é com renúncia, é com obediência, é prostrando os pés do Senhor. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, mas se nós deixar, ela toma conta de nós, porque é o inimigo que coloca. E eu não tomo remédio nenhum, tomo assim. Há momentos que Deus permite nós passar pela mão do médico. Quando Deus permite, eu vou. Quando Deus fala comigo, eu passo, porque Deus deixou os médicos. Deus deixou, mas eu tô vendo muita gente morrendo aí, porque confia em remédio, confia nos médicos, confia em tudo, mas não confia no Senhor. E toma remédio. Se você tá com problema espiritual, ele não é curado com remédio de farmácia, não, meus irmãos. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, porque eu vivo isso. É experiência minha com Deus. É experiência, eu falo daquilo que eu vivi e daquilo que eu conheço, sabe? Olha, outro dia, você vê, muitas coisas, não é porque você está dentro da igreja que você está com a vida no verdadeiro altar do Senhor, não.
Muitas vezes nós colocamos a nossa mão aonde não é para nós colocar. Muitas vezes, meus irmãos, nós vai em lugares que não é para nós ir. Muitas vezes nós tem amizade que não é para nós ter aquelas amizades. Faz nós ficar doente. E Deus vai mostrando para nós, Ele vai mostrando conforme a nossa busca. Conforme nós busca da parte do Senhor. Ele vai dando entendimento e sabedoria e vai mostrando. Deus não deixa eu enganada com nada. Quem pensa que me engana, ele está sendo enganado. O próprio Deus fala para mim. O próprio Deus fala comigo, meus irmãos. Isso aí. Quem pensa que eu sou uma bobinha, aqui muitas vezes as pessoas olham na gente por causa da aparência como uma coitadinha. Você não tem marido, você não tem um carrão, você não tem uma aparência de bens. Aí ninguém dá moral. Mas aquele lá de cima, ele vê tudo, ele não deixa nós. Ele não deixa nós abandonados, ele não nos rejeita. E por isso que falar daquele que toca nos ungidos de Deus, porque ninguém sabe o que você pagou, o que você passou para chegar até aqui. Olha, na gente não dá nada, mas aquele que tem intimidade com o Senhor, aquele que fala com o Senhor, aquele que conhece o Senhor Jesus de verdade, que teve um encontro com Ele, eles nos conhecem também, porque Deus mostra. Deus fala para eles quem eu sou, mas só fala quando Deus permite. Se Deus não permitir, sabe não, mas o nosso Deus sabe. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, meus irmãos. Olha, cada livramento que Deus tem me dado, é de infarto, é de câncer, é tanta coisa, meus irmãos, para os meus. Eu perdi 2 filhos, mas foi com a permissão do Senhor, sabe? E o Senhor falou que fez um compromisso, aliança comigo, que ia salvar os meus, mesmo lá no mundo, fazendo coisa errada, no último momento, Ele ia salvar. E Ele não deixa eu sofrer por isso, mas porque eu sofri muito, a gente sofre. É umas perdas que não tem. Só Deus sabe, mas Ele não deixa eu sofrer mais por isso. Deus me libertou porque Ele fala que tá com Ele, tá com Ele. Não tá sofrendo mais aí nesse mundo, sabe? Porque que ou você tá com Jesus, ou tá lá no mundo fazendo coisa errada. E se não, porque lá no mundo fazendo coisa errada, não é um caminho bom. Não é bom. Muitas vezes Deus poupa o sofrimento para salvar a alma. E nós temos que louvar e glorificar esse Deus maravilhoso. Quando eu fui para o caminho do Senhor, um dos hinos que mais eu gostava, que eu ouvia aquilo, sabe? Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus, quem não tem Jesus não tem nada. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem morada. Esse hino, eu era criança. Eu ouvi uma prima minha que morava em Goiânia, ia passear lá, ela ouvia, né, aprendeu, e lá ela cantava ele para nós ouvir. Nunca esqueci, nunca eu trago ele comigo, desde a idade de 6 anos, nunca esqueci. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Oh Deus Santo, eu sei que essa palavra, essa que Deus colocou aqui, ela está indo de encontro com várias pessoas nessa noite. Deus está visitando vidas aqui que têm sofrido, têm passado também por humilhação, têm passado por rejeição, têm passado por
até mesmo por rejeição dentro da igreja, rejeição dentro no meio da família. Mas Deus está te visitando essa noite, minha irmã, meu irmão. Deus está te visitando seu coração. Deus está te visitando. Irmão, quero falar para você que Deus está visitando seu esposo nessa noite. Deus está tirando toda a incredulidade do coração dele. Deus está visitando também filho nas drogas. Pessoa, Deus está visitando aqui uma mãe que o filho dela está preso nos vícios, preso nas bebidas, nas drogas. E Deus manda falar para você, me busca mais, entrega a tua vida diante do meu altar, que eu vou fazer um milagre dentro da tua casa. Deus está visitando aqui esposo que tem lutado, orado pela sua esposa, porque muitas vezes o esposo busca, ora, esforça, mas a esposa às vezes não está nem aí, não dá crédito, e Deus está julgando por terra essa maldição no seu casamento, no meio da sua família. Deus está visitando aqui uma criança. Oh, xarabacanta lá, manaia. Ride, canta lá e suba. Deus está visitando aqui uma criança que ia passar por uma cirurgia nessa noite. Nessa noite, Deus está visitando essa criança que ia passar por uma cirurgia gravíssima. Deus não me revela o porquê que era essa cirurgia. Mas eu sinto que era um tombo que essa criança ia levar uma queda, ia quebrar algo, ia fraturar, xarabacanta lá, manaia, ride, canta lá e suba, ele ia fraturar algo do corpo dele. Deus está visitando nessa noite essa criança. Minha irmã, não desanima. Deus te prometeu. Ele vai cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é como o homem, que promete e não cumpre. Muitos te fez uma promessa, mas não cumpriu. Mas o Senhor, Ele cumpre. E Ele manda te falar, não desanima, não desanima, não desanimes, Deus proverá, Deus cuidará de ti. Oh, Deus Santo e Poderoso de Israel. Então não desanima, minhas irmãs, medita nesse hino da harpa. Deus cuidará de ti. Ele está cuidando de ti nessa noite. Medita nesse hino, porque Ele que cuida de você. Deus está cuidando da sua família, da sua casa, e aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não vai ficar em vão as promessas dEle, a não ser que você retroceda. Porque para nós alcançar as promessas do Senhor, é preciso nós passar pelo processo. E muitos desistem no meio do caminho. Muitos não suportam o processo. Nós suportamos o processo de Deus, é no joelho e na oração, é nas renúncias, é em obedecer aquilo que Deus falar para nós. Se Deus mandar, fica quieta, você fica quieta. Não vai para tal lugar, não vai. Não, olha, eu hoje, pode falar quem quiser, mas eu obedeço o Senhor, os comandos do Senhor, sabe? Eu estou aqui, não é para servir o homem, mas para servir o Senhor. Os comandos do Senhor, para a honra e a glória dEle. Eu só faço aquilo que Deus permitir, para a honra e a glória, para o nome dEle ser louvado e glorificado através da minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, vai de encontro com cada uma dessas pessoas, que aonde esse vídeo chegar, aonde ele, eu não sei de onde,
que ele vai ouvir, assistir esse vídeo. Eu não sei qual estado, qual país, mas o Senhor alcança, Pai, essas vidas que precisa. Vai de encontro com cada uma delas. Vai de encontro, Pai, com as necessidades de cada uma. Vai de encontro com os lares, com os casais, com as famílias, com os ministérios ali que Deus colocou na mão de cada um para fazer ali aquilo que Deus tem para eles fazer, mas que faça com amor, do jeito que o Senhor mandar. É aquele amor que vem da parte do Senhor, não é amor ao dinheiro, amor às aparências, amor humano, não. Amor ao Senhor, amor à obra, amor a tudo aquilo que o Senhor permitir, aquilo que Ele colocar na nossa mão, nós façamos com amor. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa nossa noite, abençoa meu ministério, abençoa, Pai, cada inscrito ali, abençoa, meu Deus, e que os irmãos, meu Pai, sejam abençoados pela mão do Senhor nesta noite, e que o Senhor fica conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Esse é meu hino de guerra. A paz do Senhor Jesus.